Estando presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão, José Durval Matos do Amaral e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta no horário regimental a 5ª sessão ordinária da primeira Câmara desse tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 4 da sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 987-15514, 580-0712, 997-84314, 309-33113, 646-60112, 125-73209, 135-69906 e 195-77206. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, temos o artigo 427 do Regimento Interno, comunico e deferir o sobrestamento dos seguintes processos: ato de inativação número 79588013, 67991013, 67918013, 1435614, 65913813, 33045814 e admissão de pessoal número 27493210, revisão de proventos 67744613, pensão 25198310 e sobrestamento na diretoria de controles de ato de pessoal de CAP. Admissão de pessoal número 1162600/14, 1080450/14, 27754/15, 97745-1/14, e ainda ato de inativação número 16588/14 e 890-816/13, sobrestamento na diretoria de contas estaduais. Devolvo a presidência dessa primeira Câmara o processo da pauta do conselheiro Fernando, sob número 441200/09, para o seu devido encaminhamento, e os processos sob número 331992/12, 185115/09, 174886/13, ao auditor Dr. Sérgio Valadares. Agradeço, conselheiro Durval Amaral. Em virtude da devolução do processo e por não compor mais esta Câmara, eu entendo que deva ser retirado de pauta o processo que Vossa Excelência devolveu, da relatoria do conselheiro Fernando, encaminhado ao gabinete do mesmo conselheiro. Eu solicito a inclusão em pauta do processo de certidão liberatória 111.46.14.14 do município de Lobato. Também tenho sobrestamentos a comunicar, inicialmente na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ato de inativação 614.34611, revisão de proventos 64.62.53.12, e os seguintes atos de inativação: 103.814.13, 205.080.13, 263.137.13, 264.303.13, 270.214.13, 319.531.13, 335.847.13, 338.714.13, 353.802.13, 363.433.13, 381.083.13, 408.992.13, 420.089.13, 442.082.13, 476.980.13, 482.505.13 e 476.031.13. Ainda na Diretoria de Contas Estaduais, o sobrestamento dos seguintes processos de atos de admissão de pessoal:
88, 53, 91, 13, 11, 46, 893, 14, 62, 11, 8, 15 e 66, 261, 15. E ainda, senhores conselheiros, usando essa oportunidade de comunicações, eu tenho um despacho a comunicar que foi proferido no processo 43.13.73.11, que trata de uma tomada de contas extraordinária aberta em relação à Câmara Municipal de Curitiba, em que constam diversos interessados, e eu proferi o despacho 371/15, que eu passo à leitura. Pelo despacho 170314, datado de 26 de 8 de 2014, juntado na peça 900, foi determinado o sobrestamento destes autos, com base no artigo 427 do Regimento Interno, até a decisão final do projeto de resolução 76.721/14, que trata da modificação do Regimento Interno, com vistas a regulamentar e parametrizar a aplicação das multas administrativas previstas na Lei Complementar 113 de 2005. Referida decisão levou em conta a possibilidade de repercussão dessa futura regulamentação na forma de aplicação das sanções aos responsáveis apontados nos presentes autos de tomada de contas extraordinária. Acrescente-se que o referido projeto foi autuado na data de 21 de agosto de 2014 e, até o momento, recebeu manifestações desfavoráveis da Diretoria de Contas Municipais e da Diretoria de Análise de Transferências, encontrando-se desde 16 de janeiro de 2015 na Diretoria de Contas Estaduais para instrução, estando prevista ainda sua tramitação pela Diretoria de Execuções e Diretoria Jurídica, conforme determinação expressa do despacho 218214 desses mesmos autos, além do obrigatório pronunciamento do Ministério Público de Contas nos termos do artigo 190 do Regimento Interno. É o relatório. Observe-se inicialmente que a motivação do sobrestamento, em virtude da repercussão mencionada, tinha por objetivo, em última análise, por um lado, a garantia da segurança jurídica, em face da possibilidade de conformação, desde já, da decisão destes autos à nova orientação do projeto e, por outro, o direito à razoável duração dos processos e aos meios que garantem a celeridade processual, princípio constitucional introduzido no artigo 5º, inciso 78, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, uma vez que essa almejada adequação poderia, em tese, dar-se nessa mesma instância, independente de alguma medida revisional subsequente. Ocorre, contudo, que, passados mais de 6 meses da instauração desse projeto de ato normativo, verifica-se que o substrato fático que motivou o sobrestamento modificou-se sobremaneira. Especificamente com relação ao princípio constitucional mencionado da duração razoável do processo e da celeridade processual, em face da complexidade e polêmica que envolve a matéria referente à limitação da aplicação das multas, a tramitação do referido projeto, sem qualquer previsão de finalização da instrução com vistas à apreciação em plenário, deve estender-se ainda por um significativo lapso temporal, o que poderá redundar contrariamente ao propósito inicial da decisão de sobrestamento, de celeridade processual e economia de instâncias, no decurso de um longo período do tempo, sem a efetiva prestação jurisdicional por essa Corte. Ainda nesse ponto, releva notar que a matéria de que tratam esses autos de tomada de conta extraordinária encontra-se revestida de enorme relevância, não só pelo conteúdo em si do relatório apresentado pela comissão, mas também pelo fato de o sobrestamento repercutir diretamente no prazo de suspensão dos 58 outros processos originários do desmembramento levado a efeito pelo despacho número 1/13. Por outro lado, há que se ressaltar que a segurança jurídica que se buscou preservar com o sobrestamento estará, sem dúvida, salvaguardada pelas ordinárias instâncias recursais e rescisórias desta Corte, motivo pelo qual não se vislumbra, diante da retomada da marcha processual, nenhum prejuízo à defesa ou aos interesses dos sujeitos processuais envolvidos nessa demanda. Registre-se, em complementação, que, muito embora a matéria do projeto de resolução seja extensiva a uma enorme gama de processos em trâmites nessa Corte, não se tem notícia de que nenhum deles, nesse ínterim, teve seus trâmites sobrestado por esse fundamento, o que confirma a necessidade de prosseguimento na forma regimental. Em última análise, pode-se dizer que,
com o decurso do longo tempo de tramitação do projeto de resolução mencionado, ainda sem qualquer previsão de conclusão, alteraram-se os elementos a serem considerados no balanceamento de valores que motivaram o sobrestamento, de forma que a obediência aos princípios constitucionais da duração razoável e da celeridade processual passaram a indicar a necessidade de retomada da tramitação destes autos, ficando de qualquer forma salvaguardada a segurança jurídica e o direito à ampla defesa pelas próprias instâncias revisoras desta Corte. Face ao exposto, revogo a decisão de sobrestamento destes autos, determinando, por via de consequência, a retomada de sua regular tramitação. Publique-se após esta comunicação. Esse era o comunicado que eu tinha a fazer. Passando agora ao julgamento dos processos em pauta, concedo a palavra ao ilustre conselheiro, Dr. Artagão de Matos Leão, para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, gostaria de, inicialmente, senhor presidente, desejar êxito na sua gestão como presidente dessa Câmara e parabenizá-lo também pela escolha da secretária da Câmara. A doutora Mauritânia trabalhou conosco, tenho certeza que com muita facilidade dará conta do recado. Na pauta eu tenho o processo 252620, prestação de contas de transferência, município de Rosário do Ivaí. A instrução do processo opina pela regularidade com ressalvas, tanto da data como do Ministério Público. E esta é a proposta do relator acompanhando a instrução do processo. Em discussão, votação, aprovado. 57009512, Secretaria de Estado de Comunicação Social, interessado Associação dos Jornais do Interior do Estado do Paraná. A Diretoria de Análise de Transferências também opina pela regularidade com ressalvas, tendo em vista a existência de despesas em valores maiores do que as previstas no plano de aplicação. O Ministério Público acompanha o entendimento da unidade técnica e o relator também acompanha a instrução do processo. Em discussão, votação, aprovado. Processo 73914612, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, prestação de contas de transferência voluntária em razão de repasse efetuado. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade com recomendações. O Ministério Público, no parecer 19.278, acompanha e o relator também acompanha pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 749389, Secretaria de Trabalho, retifico, de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, interessado, entre outros, senhora Fernanda Richa. A DAT, através da instrução 846614, opina pela regularidade com ressalvas, tendo em vista uma publicação intempestiva. O Ministério Público, no parecer 18.731, acompanha e o relator, em seu voto, também acompanha a instrução, opinando pela regularidade com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho agora uma relação de número de processos, onde a instrução de todos eles é pela regularidade com recomendação. Como são processos semelhantes, tomo a liberdade de relatá-los em bloco, também levando em consideração que a instrução do processo
é idêntica, tanto da DAT como do Ministério Público. 79.003.13, Quedas do Iguaçu, 80.192.13, Terra Rica, 84.562.13, São José dos Pinhais, 88.428.13, Sapopema, 94.134.13, Barbosa Ferraz, 105.013, Espigão Alto do Iguaçu, 14.38.59.13, Pitanga, 14.39.13, Pitanga, 14.65.80.13, Piraí do Sul, 14.66.61.13, Piraí do Sul, 17.24.76.13, Cascavel, 17.29.64.13, Cascavel, 17.80.67.13, Cascavel, 17.82.37.13, Cascavel, 17.82.96.13, Cascavel, 17.84.90.13, Cascavel, 29.47.76, Londrina. Todos esses processos, a instrução é pela regularidade com recomendação, são processos da DAT, como já está claro, e a recomendação é para que siga rigorosamente a instrução do tribunal com relação a pequenos atrasos em informações bimestrais ou pequeno atraso na prestação de contas, entre outros. Então, todos esses processos, senhor presidente, são pela regularidade com recomendação. Estão em discussão todos os processos anunciados pelo conselheiro Artagão. Votação. Aprovado. O 29.93.28.13 do município de Ortigueira, interessada associação da escola do campo Casa Familiar Rural, e se refere a transferências efetuadas pelo município à Associação da Escola Campo Casa Familiar de Ortigueira, por meio do convênio 2/12, no valor de R$25 mil. A DAT, através da instrução 8330, opina pela regularidade, com ressalvas e recomendações, em virtude da inobservância de item relativo ao não encaminhamento da publicação do instrumento de transferência, acrescida ainda de recomendação aos responsáveis para que procedam à readequação de procedimentos. O Ministério Público acompanha o entendimento da unidade técnica. A unidade técnica também sugere a aplicação de multa, no que não concorda o Ministério Público. Ele acompanha as ressalvas e recomendações, sem a aplicação de multa. O voto do relator é regularidade, com ressalvas e recomendações, sem aplicação de multa, acompanhando o Ministério Público. Em discussão, o voto do relator. Votação. Aprovado. Finalmente, o 57.756.14 do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente de Curitiba. A instrução do processo, tanto da DAT como do Ministério Público, é julgar as contas regularidades com recomendações em razão da necessidade de readequação de procedimentos utilizados face à exigência trazida pela Resolução 23, resolução do sítio. Então, com algumas recomendações. É a instrução do processo e o voto do relator. Está em discussão. Votação. Aprovado.
Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e aos demais integrantes do plenário. A minha pauta está encerrada. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e os votos que nos foram externados de pleno êxito. Passo a seguir a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, inicialmente quero, nesse primeiro dia de sessão que participo dessa primeira Câmara, no ano de 2015, quero cumprimentar Vossa Excelência pela assunção na vice-presidência dessa casa e muito especialmente por presidir a nossa primeira Câmara. Fico extremamente feliz e bastante aliviado também por passar a presidência da primeira Câmara a Vossa Excelência, que conduzirá com maestria, como sempre faz em todas as atividades que se propõe a fazer na vida pública. Mas inicio a minha pauta, e já peço escusas porque ela é longa, não é? Pelo processo número 18.3790.06, versus autos acerca de prestação de contas anual do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro, em Jacarezinho, relativo ao exercício 2005. A última análise efetuada pela Diretoria de Contas Municipais aponta que restou sem saneamento somente a realização de despesa sem licitação, pugnando pela irregularidade das contas. Argumentou a unidade técnica que a entidade contratada não é uma associação de portadores de deficiência, mas uma associação civil de caráter filantrópico e que, portanto, não se poderia se utilizar da hipótese esculpida no inciso 20 do artigo 24 da Lei 8666/93. Ademais, não foi apresentada eventual pesquisa de preços para se comprovar a economicidade do procedimento, além de não ter sido procedido de processo administrativo formal nos termos do artigo 26 da Lei de Licitações. O Ministério Público de Contas corrobora as conclusões da unidade técnica. Conforme o primeiro opinativo da DCM, o ente consorcial realizou despesas sem licitação, no montante de R$ 158.867,31, tendo por objeto a aquisição de material de consumo. As justificativas apresentadas não se mostram hábeis a justificar a contratação direta, pois a entidade limitou-se a afirmar que a Associação Paranaense de Reabilitação é entidade filantrópica e que a referida contratação estava fundamentada no artigo 2420 da Lei 866/93. No entanto, não basta que a contratada seja entidade filantrópica para se autorizar a contratação direta, devendo a hipótese encaixar-se em um dos permissivos constantes do artigo 24. O inciso 20, ventilado pelo consórcio, expressamente possibilita a contratação direta, entre aspas, na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado, fecha aspas. A Associação Paranaense de Reabilitação não é associação de portadores de deficiência física. Antes, conforme o seu próprio estatuto, a associação civil de caráter filantrópico, que possui como objetivo instituir, coordenar, aplicar e ministrar amplo serviço de diagnóstico, tratamento, atendimento educacional e reabilitação de crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência física, motora e mental, visando a integração do indivíduo à sociedade como elemento ativo ou passivo. Não é uma associação de portadores de deficiência, mas entidade destinada a ajudar tais pessoas. E mais, ainda que fosse uma associação de portadores de deficiência, o inciso 20 do artigo 24 só autoriza sua contratação para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra e não aquisição de bens de consumo.
Isso posto, voto pela irregularidade das contas, deixando de aplicar a sanção de multa por ser anterior ao advento da Lei Complementar 113 de 2005. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 21653607. Trata-se de prestação de contas do consórcio Intergestores Paraná Saúde, relativo ao exercício financeiro de 2006. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais dão conta do saneamento das restrições, preconizando a unidade técnica pela regularidade das contas, entendimento esse corroborado pelo órgão ministerial. Ante o exposto, acompanho os referidos opinativos, voto pela regularidade das contas. O relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 17308709. Se está adiado, senhor presidente, eu vou manter adiado. Adiado. Processo número 673865/11. Tratam os autos de prestação de contas do consórcio intermunicipal para aterro sanitário Ciascuriúva, relativas ao exercício de 2009. Em sua primeira manifestação, a Diretoria de Contas Municipais inclinou-se pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável em face da irregularidade formais, em desacordo com a Instrução Normativa 39 de 2009 e atraso na entrega da prestação de contas, bem como inobservância do prazo de remessa relativo ao 6º bimestre do sistema SIM-AM, acompanhamento mensal. Autorizada a diligência e sendo devidamente cientificado o consórcio e seu representante legal, o prazo expirou para ambos, sem a apresentação de respostas ou esclarecimentos. Ante os opinativos da DCM do Ministério Público pela irregularidade das contas, determinou-se nova diligência, pleiteando a oitiva do gestor, a qual, mais uma vez, restou infrutífera. Considerando que a ausência de quaisquer dos elementos exigidos nos termos do anexo da Instrução Normativa 39 de 2009 constitui fator determinante de irregularidade formal da prestação, salvo quando expressamente declarado no índice, sua inexistência ou inaplicabilidade. Não há como se pugnar pela regularidade das contas, pois os autos não comportam o relatório e parecer do controle interno, sequer o ato de designação do responsável por tal relatório. No mais, acompanha a instrução quanto à aplicação das multas sugeridas em face dos atrasos na entrega do 6º bimestre SIM, encaminhamento em 25 de julho de 2011, cujo prazo se encerrou em 10 de fevereiro de 2010, e no encaminhamento da prestação de contas, enviado em 16 de 11 de 2011, cujo prazo terminou em 30 de abril de 10. Destarte, acompanho o opinativo da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto pela irregularidade das contas, pela aplicação ao gestor da entidade, Márcio da Aparecida Mainardes, das seguintes multas da Lei Complementar 103 de 2005. A. Artigo 87.3b, em razão do atraso na entrega do 6º bimestre do sistema SIM-AM, acompanhamento mensal. E B. Artigo 87.3, letra A, em face do atraso na entrega da prestação de contas anual. C. Artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º, em face da irregularidade das contas. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 49054002, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária entre o Paraná Esporte e a Federação de Surf do Paraná, já analisado por essa Corte por meio do Acórdão 494514 da Primeira Câmara, que julgou pela irregularidade das contas da Federação de Surf do Paraná. Ocorre que no dispositivo do referido julgado, como apontado pela Diretoria de Execuções, constou equivocadamente os itens 2 e 4, o número do CPF de pessoa diversa a do senhor Silvio Roberto Guns, efetivo responsável. Diante disso, regressou o feito a esse gabinete para a competente correção. Assim,
Voto nos termos do parágrafo único do artigo 471 do Regimento Interno pela retificação do acordo número 4945/14 da Primeira Câmara, alterando o CPF do senhor Silvio Roberto Guns para o número 536-398-719/87. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Passo ao relato dos seguintes processos de transferência voluntária, cujos números passarei a enunciar. Em todos, seguindo o que vem sendo decidido em processos de tal natureza, o voto é pela regularidade com recomendação em virtude do período de adaptação ao CIT. Número 2097-1314, 9086-1114, 5226-3314, 8698-5314, 9085-2214, 1061-7113, 9088-1614, 1040-7113, 9079-0914, 3319-5014, 8983-3713, 4134-14, 6629-1013, 9388-8014, 8989-90-13, 9493-2614, 6629-37-13, 9493-3414, 8954-35-13, 9493-3414, 4139-81-14, 1757-46-14, 3931-15-14, 1632-84-14, 2874-98-14, 3806-76-14, 3806-41-14, 3839-26-14, 1417-79-14, 7615-32-12. É o relatório e voto, senhor presidente. Estão em discussão os processos anunciados por Vossa Excelência. Em votação, aprovados os respectivos votos. Processo número 1686-6914. Encerra os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária entre o município de Uraí e sua Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, atinente ao exercício financeiro de 13, já julgado por essa Corte pela regularidade com recomendação. Ocorre que no dispositivo do referido julgado, como apontado pela Diretoria de Execuções, constou equivocadamente o nome do município de Loanda, com o nome do seu atual prefeito, e restou ausente o nome da associação beneficiária da transferência em questão. Destarte presente na referida decisão erro material, impõe sua correção, a fim de que constem os nomes do município de Uraí e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uraí, com recomendação aos respectivos responsáveis para que regularizem as inconformidades apontadas na prestação de contas e transferência em tela. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 61-176008, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Santa Cecília do Pavão e o Instituto de Ação Social do Paraná, referente aos exercícios financeiros de 2007 a 2009, no valor de R$ 25.920, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e material de consumo e contratação de serviços de terceiros em atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. A Diretoria de Análise e Transferência, após a análise dos diversos contraditórios oferecidos, manteve seu posicionamento pela irregularidade das contas, em face da municipalidade ter executado o convênio de forma diversa do pactuado. O Ministério Público corrobora o opinativo técnico. Verifico por meio dos documentos colacionados aos autos que os objetivos do convênio não foram integralmente cumpridos na forma pactuada no plano de aplicação. Todavia, diante da utilização dos recursos dentro do objeto do convênio, deixo de determinar a devolução dos valores, acompanhando parcialmente os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público para julgar pela irregularidade das contas em razão da realização de despesa de forma diversa do previsto no plano de trabalho do convênio e pela aplicação de multa ao senhor Edmar Aparecido Pereira dos Santos, com fundamento no artigo 87.5
letra B, da Lei Complementar 103 de 2005, em razão do descumprimento do previsto no plano de trabalho do convênio. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 1753-2908, município de Goerê, a entidade e a entidades privadas, no exercício 2007, correspondendo a 12 no total, instrumentos pactuados, atingindo o valor total de R$ 518.400,60. Após uma longa fase instrutória, dada a existência de diversos interessados, a necessidade de juntada de vários documentos, a Diretoria de Análise de Transferências, em sua última manifestação, apesar do encaminhamento de documentação pela municipalidade e pelas entidades envolvidas, opinou pela irregularidade das contas, em razão da falta dos seguintes documentos ainda. 1. Ato, termo de transferência voluntária, o plano de trabalho e o termo de cumprimento dos objetivos para as entidades Agência de Desenvolvimento de Goiôerê e Associação dos Servidores Municipais de Goiôerê. 2. Declaração de utilidade pública para as entidades Associação dos Servidores Municipais de Goiôerê, Associação da Banda Municipal de Goiôerê e Conselho Municipal de Segurança de Goiôerê. E 3. Certidão liberatória do Tribunal de Contas para as entidades Associações Goiôerense dos Defensores Públicos, dos Deficientes Físicos, Associação dos Servidores Municipais de Goiôerê e Associação dos Diabéticos de Goiôerê. Diante disso, recomendou a aplicação de multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar número 103 de 2005 ao senhor Fuad Kifuri, prefeito à época das contas, em razão da não observação à norma legal, quando da transferência de recursos, sem a formalização de ato, termo de convênio e ainda a ausência dos demais documentos elencados no item 4 de sua instrução. O Ministério Público, acompanhando o opinativo técnico, propugnou pela irregularidade das contas. Conforme se colhe da instrução, os autos se ressentem da ausência de diversos documentos consoante ato normativo aplicado à época, qual seja o artigo 34 da Resolução 036 de 2006. Perceba-se que tal ausência impede que se demonstrem objetivamente em que termo se deu a realização de alguns dos convênios, nem mesmo se os objetivos foram minimamente atingidos. Destarte, acompanha os opinativos da Diretoria de Análise de Transferência e do Ministério Público juntos, os quais adoto como razões para decidir e voto para 1. Julgar irregulares as contas objeto de transferências voluntárias de responsabilidade de Fuad Kifuri, prefeito de Goiôerê, à época da celebração dos ajustes, em razão da falta de documentos indicados. 2. Aplicar multa ao senhor Fuad Kifuri, com base no artigo 87.4g da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da não observação à norma legal, quando da transferência de recursos, sem a formalização de ato, termo de convênio e ainda a ausência dos demais documentos. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 1848-7909. Tratam os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Curitiba e a APPF, Escola Municipal Maringá, Ensino Fundamental, no valor de R$ 145.617,40, tendo por objeto aquisição de materiais de custeio, manutenção, material permanente e serviços de ampliação e reforma em geral, e outras benfeitorias correlatas da unidade escolar em comento. A DAT, após os respectivos contraditórios, entendeu como saneadas as irregularidades anteriormente apontadas, subsistindo apenas 1. A ausência de aplicação financeira, 2. A ausência de certidões negativas de débitos específicas emitidas pela Receita Federal do Brasil para subsidiar a regularidade das obras realizadas, e 3. A ausência de averbação das obras realizadas no registro de imóveis. O Ministério Público corroborou
substancialmente o opinativo da unidade técnica, entendendo preliminarmente pela instauração de incidente de inconstitucionalidade, em face do artigo 2º da Lei Municipal 12.596/08, por inexistir previsão constitucional e ou legal permitindo a transferência da gestão de estabelecimentos públicos de educação a terceiros, e no mérito pugna pela irregularidade das contas, aplicação de sanções distintas em face da APPF e da ex-secretária municipal de Educação, e emissão de determinação ao atual chefe do Poder Executivo. Diga-se, em relação à transferência da gestão de estabelecimentos públicos a terceiros, que, não obstante o entendimento pessoal desse relator acerca da sua inadequação, há precedentes nessa primeira Câmara que deixaram de acatar a sugestão de instauração do incidente de inconstitucionalidade, consoante se demonstra pelos recentes acórdão número 2243/14 e 3175, ambos da relatoria do conselheiro Fernando Augusto Guimarães, por não vislumbrarem, a princípio, alguma inconstitucionalidade na legislação municipal que trata da matéria. Vencida a preliminar, cumpre analisar as causas de irregularidade apontadas pela unidade técnica, a saber, a ausência de aplicação financeira, das certidões negativas de débito específicas das obras e da averbação das obras realizadas no registro de imóveis. A ausência de aplicação financeira dos recursos transferidos contraria de forma explícita o contido no artigo 116, parágrafo 4 da Lei 866/93, a representar claro prejuízo ao erário, no montante de R$ 2.749,44, e impor a irregularidade das contas. Reconheço ainda que a ausência das certidões negativas e débitos específicas das obras e da averbação das mesmas no registro de imóveis apenas reforça a irregularidade das contas. No entanto, não as imputo à gestora da Associação de Pais e Mestre. Ora, no caso dos autos, o que se pretende é apenar a ex-presidente da Associação de Pais e Professores de uma escola pública municipal em razão de irregularidades havidas durante a execução de convênio. Como é ser disso, apesar das associações de pais e mestres de escolas públicas assumirem franco papel de colaborador da instituição educacional, a objetivar uma melhoria na qualidade da prestação de serviços educacionais, na sua esmagadora maioria, é formada por indivíduos leigos, sem a necessária ou mínima formação para a condução a contento de atos formais mais complexos, como é o caso da execução de uma obra pública de grande porte. Consciência vênia deveria, obviamente, ter sido protagonizada pelo município. E a sua respectiva prestação de contas, em que pese a relevância da necessidade da certidão negativa de débito específica da obra e da averbação da referida obra, não se pode negar tais desvelam exigências formais específicas, cuja omissão por parte do gestor privado pode ser considerada excusável. Conforme destacado pelo Parquê de Contas, o termo de convênio estabelecia que o ente repassador detinha a obrigação contratual de providenciar o assessoramento técnico necessário acerca da documentação imprescindível à execução a contento do objeto convenial. Descumprida a obrigação, o repassador atrai para si a responsabilidade. Diante disso, afasta a aplicação de sanção à gestora da Associação de Pais e Professores para apenar apenas a gestora da entidade repassadora dos recursos. Ante o exposto, divirjo parcialmente dos opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público e voto. 1. Pela irregularidade das contas, devido à ausência de aplicação financeira, à ausência de certidões negativas e débitos específicas emitidas pela Receita Federal do Brasil e ausência de averbação das obras realizadas no registro de imóveis. 2. Recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos pela APPF, Escola Municipal Maringá, Ensino Fundamental. 3. Aplicação de multa à senhora Eleonora Bonato Fruit no cargo de secretária municipal de Educação no período analisado.
com base no artigo 87.4, a linha G, da Lei Complementar 103/2005, em razão da não exigência das certidões negativas e débitos específicas às obras realizadas para atestar a regularidade das mesmas junto à Receita Federal do Brasil. É o relatório e voto. Está em discussão o voto de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência afasta a instauração do incidente de inconstitucionalidade, preliminarmente, e a seguir vota pela irregularidade das contas, imputando a devolução de valores à representante da entidade e a multa à secretária municipal. Perfeitamente. Essa é a proposta. Em discussão, o voto de Vossa Excelência. Votação aprovado. Processo número 19.75.8009. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Campo Mourão e a Associação Evangélica Missão Transmundial da referida cidade, referente ao exercício financeiro de 2008, no valor total de R$ 1.296.514,52, tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios, material didático e pagamento de pessoal e encargos sociais, atender adolescentes órfãos e carentes em situação de vulnerabilidade social, na faixa etária de 14 a 18 anos, aliado com o projeto Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias. Um mix aqui de atividades. A DAT, em derradeira opinião, concluiu pela irregularidade das contas em razão da ausência de aplicação financeira e infração à Emenda Constitucional 51 de 2006 e Lei Federal 11.350 de 2006, contratação de agentes comunitários de saúde sem a realização de prévio processo seletivo público, aliado às disposições do termo de ajustamento de conduta, número 36 de 2008, firmado entre o município de Campo Mourão e o Ministério Público do Paraná, o qual considera irregular a contratação de agentes de endemias por meio de convênios firmados. O Ministério Público corroborou integralmente a opinativa da unidade técnica, concluindo pela irregularidade das contas. Relativamente à não aplicação financeira dos recursos transferidos, não obstante sua obrigatoriedade expressa no artigo 116, parágrafo 4º da Lei 866/93, observa-se dos autos que não existiu negligência por parte da entidade na movimentação dos recursos, uma vez que o período de aplicação seria somente inferior a uma semana, sendo os valores que deixaram de ser auferidos oscilaram entre 0,05 centavos e R$ 66, num montante total de R$ 805, já atualizados conforme cálculo da Diretoria de Análise de Transferência, DAT. Assim, entendo que a medida mais razoável seria a expedição de recomendação à entidade para que realize a adequação de seus procedimentos internos à questão ora debatida. Nesse sentido, decidiu a primeira Câmara, por meio do Acórdão 226/14, de autoria do relator Fernando Guimarães. Quanto à infração à Emenda Constitucional número 51 de 2006 e Lei Federal 11.350 de 2006, observo que os precedentes dessa Corte de Contas, em casos similares, são pela irregularidade da mencionada situação, em razão da contratação de agentes comunitários de saúde, sem a realização de prévio processo seletivo público, conforme se depreende do teor dos acórdãos número 5013, no Tribunal Pleno, e 223/11 da segunda Câmara. Destaco ainda que a ação civil pública, que tramita na segunda vara civil da comarca de Campo Mourão, sob o número 2550 de 2010, ajuizada pelo Parquet Estadual contra a URB, possui como causa pendente a contratação irregular de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias por meio de convênios firmados com a entidade tomadora, o que corrobora a opinião vertida pela unidade técnica, aliado ao compromisso firmado via termo de ajustamento de conduta número 36 de 2008 pela entidade concedente, peça número 50, de se abster da mencionada prática com prazo de cumprimento imediato. Ante o exposto, acompanho os opinativos da DAT e do Ministério e voto pela irregularidade das contas em razão da contratação indireta de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias e da ausência de aplicação financeira dos recursos percebidos. 2. Determinar a expedição de recomendação à Associação Evangélica Missão
Transmundial de Campo Mourão para que implemente melhorias nos seus procedimentos internos, de modo a não mais incorrer na ofensa ao disposto no artigo 116, parágrafo 4 da Lei 8666/93. 3. A aplicação de multa ao senhor Nelson José Turek, no cargo de ex-prefeito municipal de Campo Mourão, com base no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005, em razão da contratação indireta de agentes comunitários de saúde e agente de endemias. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão, voto de Vossa Excelência. Apenas uma dúvida, nesse caso, Vossa Excelência aponta a ausência de aplicação financeira como motivo de irregularidade, sem, contudo, a devolução de valores, em virtude do curto espaço em que teria deixado de aplicar, diverso do processo anterior. E faço apenas uma recomendação à entidade, porque os valores realmente eram bastante pequenos. Em discussão a proposta. Votação. Aprovado. Processo número 265876/12, estou solicitando a retirada de pauta para que o interessado possa fazer a complementação da instrução. Há uma documentação faltante, inclusive, foi objeto de diligência específica. Então, peço a retirada, senhor presidente. Retirada de pauta, conforme solicitado por Vossa Excelência. Também o processo número 285516/12, eu também solicito a retirada. Retirado, atendendo a solicitação de Vossa Excelência. Processo número 361697/12, trata-se os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Ibiporã e a Associação Cultural e Esportiva de Ibiporã, referente ao exercício financeiro de 2011, no valor de R$ 7.000, tendo por objeto a cobertura das despesas decorrentes da realização da 7ª Festa Nipo-Brasileira e do 7º Festival Paranaense de Taiko, realizado nos dias 5 e 6 de novembro de 2011. Em derradeira manifestação, a unidade técnica opina conclusivamente pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de certidões liberatórias e negativas municipais e de pesquisa de preço para aquisição de balões. Sugere a aplicação de multa ao gestor da entidade, previsto no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005, em face da não apresentação dos sobreditos documentos. O Ministério Público corroborou substancialmente a opinativa da unidade técnica pela regularidade com ressalva, sem aplicação da multa sugerida, tendo em conta que, conforme, aqui entre aspas, conforme informação prestada à peça 45, as certidões não foram exigidas no ato da assinatura do convênio, fecha aspas. No que tange a multa sugerida pela unidade técnica, conforme bem delineou o parquê especializado, a mesma não subsiste em relação à ausência de certidões, posto que não exigidas das entidades no momento da formalização do convênio. Relativamente à ausência de pesquisa de preços para aquisição de balões, igualmente deixe de aplicar a sanção sugerida diante da justificativa da entidade de que são luminárias específicas para serem utilizadas em eventos de cultura japonesa, conhecidos pelo nome de Tiotin? Talvez, acho que é isso. Sendo que há somente uma empresa na região que fornece o produto. Ante o exposto, voto pela regularidade das contas, ressalvando a ausência das certidões liberatórias e negativa das municipais e de pesquisa de preços para aquisição de luminárias orientais. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado o voto. Processo número 16029509, encerra os presentes autos, ato de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição deferida a José Maria Barbosa, no cargo de motorista de veículo pesado, concedido pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Após sucessivas diligências objetivando esclarecimentos em relação ao efetivo tempo de contribuição do interessado, a DICAP concluiu que não restou devidamente cumprido o período de contribuição excedente de 20% sobre o tempo faltante na data da publicação da emenda 20 de 98, pois em 16 de 12 de 98, entre aspas, o ex-servidor contava com 22 anos, 5 meses e 20 dias de tempo de contribuição averbado, mais 3 anos, 6 meses e 17 de tempo de contribuição ao FAPEM, totalizando 26 anos e 7 dias, aproximadamente, fecha aspas. Dessa forma, prossegue a unidade técnica afirmando que, em 16 de dezembro de 98, faltariam
9 anos para completar os 35 anos de contribuição, e que, considerando a regra do artigo 2º, inciso 3, a linha B, da Emenda Constitucional 41 de 2003, o ex-servidor deveria cumprir pedágios de 1 ano, 9 meses e 15 dias. Contudo, segundo documentação dos autos, o mesmo cumpriu apenas 1 ano e 17 dias. Fecha aspas. Oportunizado um novo contraditório, a IAPFAPEM argumentou que o servidor efetivamente não atingiu o limite de tempo necessário para sua aposentadoria integral. Entretanto, argumenta que o servidor foi inativado com tempo proporcional e com aplicação do fator de redução de 15% sobre a média salarial, de forma que, independentemente de cumprir ou não um pedágio, o beneficiário do ato de aposentadoria não fora inativado pela integralidade de seus proventos, e sim de forma proporcional, uma vez que possuía tempo mínimo possuidor superior para esse tipo de inativação. O prefeito municipal, através da PEC 53, sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pela eventual multa e demais combinações, pois se ocorreram falhas, as mesmas se deram no âmbito da autarquia previdenciária FAPEM, cabendo ao município somente a homologação dos atos praticados, não havendo desídia por parte do requerente ou do Poder Executivo de Campo Largo. Sequencialmente, a DICAP se reportou às suas manifestações anteriores pela negativa do registro e destacou que a interpretação dada pelo ente previdenciário não deve prevalecer, uma vez que a regra que serviu de fundamento para a aposentadoria não admite proporcionalidade de tempo contributivo, pois os redutores de proventos previstos no fundamento jurídico utilizado se aplicam em relação ao limite de idade previsto na regra geral do artigo 40, parágrafo 1º, 3, letra A, da Constituição Federal, diferentemente do exposto pela entidade. Em sua derradeira conclusão, o parquet posicionou-se pela negativa de registro do ato, devendo o beneficiário voltar à ativa a fim de complementar os 9 meses faltantes referente ao pedágio constitucional. De fato, a interpretação dada pelo ente municipal não traduz o efetivo comando legal, como bem delineado pela unidade técnica e corroborado pelo órgão ministerial. Quanto à ilegitimidade passiva levantada pelo senhor Edson Darley Basso, ex-prefeito municipal de Campo Largo, entendo que o momento apropriado para sua apreciação em sede de tomada de contas extraordinária a ser instaurada, uma vez que a mesma permitirá uma análise mais detalhada das consequências de seu ato homologatório frente à situação de irregularidade encontrada nos autos, com os direitos e garantias inerentes ao devido processo legal. No exposto voto, 1, pela negativa de registro do ato de aposentadoria, 2, pela instauração de tomada de contas extraordinária para apuração da responsabilidade e eventual dano ao erário em razão da concessão irregular da aposentadoria, e 3, por determinação ao Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo, que efetue a citação do servidor interessado nos termos do prejudicado número 11 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Na verdade, ilustre conselheiro Durval, não me parece que haja dúvida sobre a negativa de registro. A minha única dúvida é com relação à instauração do processo de tomada de contas, porque essa matéria referente ao pedágio é uma matéria um pouco complexa. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de solicitar vistas para estudar essa matéria da tomada de contas especificamente. Vossa Excelência, inclusive, me ajuda. Não é? Então, porque até o ex-prefeito até alega que não tinha responsabilidade nenhuma e era impossível nesse momento apurar se há responsabilidade dele ou não, por isso que foi pela tomada de contas. Perfeito. Mas, sem dúvida alguma, Vossa Excelência me ajudará. Vistas concedidas, Vossa Excelência continua com a palavra. Trata-se do processo número 685899/13. Trata-se do exame da legalidade do ato de transferência para a reserva remunerada deferida a Cláudio Benelli, militar ocupante do posto patente de cabo. A diretoria de controle de atos pessoal opinou pelo registro do ato em exame, em face do cumprimento dos requisitos legais. Por sua vez, o Ministério Público opinou pela negativa de registro em face da contagem de tempo ficto. Ao tratar dos militares dos estados, a Constituição, em seu artigo 42, não faz referência à regra constante do parágrafo 10º do artigo 40 da mesma carta,
que veda o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo de contribuição ficto, muito embora tenha feito remissão ao parágrafo 9º, pelo qual assegura-se a contagem do tempo de contribuição federal, estadual e municipal para o efeito da aposentadoria. Por conseguinte, na ausência de edição de lei, os dispositivos da Lei Estadual nº 1943/54, que autorizam a contagem do tempo ficto, continuam em vigência, recepcionados, já que não colidem com o modelo constitucional da inatividade dos militares, estando, por consequente, correta a contagem de tempo de serviço do interessado, não cabendo a essa Corte suprimir o direito quando a norma não o faz. Nesse sentido, cito o acórdão 3255-14 da primeira Câmara e 7761-14 do Tribunal Pleno, em relação ao atraso no encaminhamento do processo a esta Corte. Deixo de aplicar a multa em razão do termo de ajustamento de gestão celebrado com a Paraná Previdência, pelo qual essa Corte firmou o compromisso de não aplicar a referida multa aos processos que ingressaram até o dia 31 de março de 2014. Diante do disposto, o voto pela legalidade e, consequentemente, registro do ato de que transferiu o militar Cláudio Menelli para a reserva remunerada. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 48.544/14, trata do exame da legalidade do ato de transferência para a reserva remunerada, deferida a Giovanni Barbosa Moraes, militar ocupante do posto patente de cabo. O presente expediente é idêntico ao anteriormente relatado e, no mesmo sentido, é fundamentação da inativação em comento, cuja conclusão desse relator, igualmente, é pela legalidade e registro do ato. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 85.53.64/14, encerra os presentes autos, ato de aposentadoria voluntária, concedida a Lúcia Helena Alves de Medeiros Monteiro, ocupante do cargo de atendente de creche sênior de Foz do Iguaçu. A Diretoria de Atos Pessoais constatou o cumprimento efetivo dos requisitos constitucionais e legais, opinando pela legalidade e consequente registro do ato de concessão de aposentadoria. Destacou, entretanto, que há divergências na data de publicação informada no CIAP, que é 1º de agosto de 2014, daquela em que o ente efetivamente publicou a portaria de aposentadoria em 21 de julho de 2014. Por ser prática corrente na entidade expedir o ato concessório de aposentadoria com efeitos futuros. Assim, sugere a determinação ao ente para que deixe de publicar os atos de concessão de aposentadoria com efeitos futuros. O Ministério Público corrobora o posicionamento da DICAP. Ante o exposto, acompanho o opinativo da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal de CAP do Ministério Público e voto pelo registro do ato, recomendando à entidade que somente efetue a publicação do ato quando o interessado cumprir efetivamente os requisitos para tanto. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 11.38.483.14, trata-se de pedido de certidão liberatória formada pelo município de Caloré. A Diretoria de Contas Municipais opinou pelo deferimento do pedido, pelo fato que o interessado promover a adequação das despesas com o pessoal do Poder Executivo ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro quadrimestre de 2014, bem como por atender o disposto na Instrução Normativa 96 de 2014 dessa Corte, que trata da agenda de obrigações, inclusive quanto à alteração dos prazos para análise do sistema SIM-AM 2014. A Diretoria de Análise de Transferência, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendência em seus respectivos âmbitos de atuação. Sequencialmente, o Ministério Público propugnou pelo seu indeferimento, considerando que, mediante a instrução 266814 da DCM, referente ao exercício de 2013, haver uma extrapolação do limite de despesas de pessoal, peça número 6, a página 16, sem que houvesse notícia da adoção de medidas fixadas na Lei de Responsabilidade Fiscal para a sua redução. Percebe-se que a inclinação de negativa por parte do órgão ministerial especializado teve como base informação emitida em 7 de novembro de 2014, sendo que, em 17 de dezembro de 2014, a instrução 18.332/14 DCM, mediante novo e detido estudo, a unidade técnica demonstrou a escorreita adequação das despesas com o pessoal
do Poder Executivo ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal no primeiro quadrimestre de 2014, mediante o índice de 53,39%, atendendo assim às disposições legais, conforme se infere da leitura da peça número 6, folhas 9. Assim, não há que se falar em ilegalidade a obstar a concessão da certidão, motivo pelo qual voto pelo seu deferimento. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado o voto. Processo número 72.39.55.12. Encerram os presentes autos relatório concernente à inspeção realizada no município de Medianeira, em cumprimento ao plano anual de inspeção, compreendendo o período de novembro de 12, que teve como objetivo verificar eventuais irregularidades no quadro de servidores com provimento em comissão, junto ao Executivo e Legislativo de Medianeira, relativa às representações número 45.24.6609 e número 33.79.59/09, para atividades que não se enquadram no permissivo constitucional. Concluído o relatório e concedido prazo para o contraditório, foram apresentadas justificativas e medidas saneadoras em relação aos aspectos abordados na inspeção. Em derradeira manifestação, a ADJU registrou a conformidade dos dados e documentos carreados pela Prefeitura Municipal, comparando-os com aqueles alimentados no sistema SIM-AP, conforme extrato em anexo, em atendimento às solicitações, tendo a legislação municipal anexada se encontrado dentro dos parâmetros regulares da legalidade. O Ministério Público de Contas corrobora integralmente com o posicionamento da unidade técnica, manifestando-se pela regularização dos achados constantes do relatório de inspeção, tanto em relação ao Poder Legislativo quanto ao Poder Executivo do município de Medianeira. Considerando que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo de Medianeira regularizaram os apontamentos do relatório de inspeção número 15 de 2012 de JUR, acolhe os opinativos expostos quanto ao saneamento das impropriedades inicialmente levantadas e voto pelo arquivamento do feito nos termos do artigo 267 do Regimento Interno. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado o voto. Senhor presidente, o processo número 163760/13, eu também vou solicitar a retirada de pauta, tendo em vista que foram juntados diversos documentos a esse processo. Retirado para instrução. Processo número 191098/13, versos autos acerca de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Diamante do Sul, relativo ao exercício de 12. A DCM, ao analisar o contraditório, verificou que permanece a restrição relativa ao exercício do cargo de contador em desacordo com o prejudicado número 6, pois em que pese a Câmara ter comprovado a existência de concurso público infrutífero, não juntou comprovação nos autos da realização de procedimento licitatório. Destaca ainda a DCM que a Câmara realizou concurso público para o cargo de contador em 13, cuja documentação foi submetida a esse Tribunal de Contas pelo protocolado número 18.1576/14, ainda em trâmite, pelo qual foi provido o cargo. O Ministério Público de Contas também opina pela irregularidade da prestação de contas em face da contratação dos serviços contábeis sem o adequado processo licitatório, além do pagamento mensal às empresas prestadoras de serviços de contabilidade em valores superiores a 100% ao cargo efetivo de contador, pugnando ainda pela aplicação da multa sugerida e a devolução dos montantes que superavam o vencimento do cargo efetivo, pela prática de ato que gerou despesa acima da devida. Opinou, por fim, o parquê pela remessa das cópias da instrução 1899/14, informação número 1274/14, peça 161, ao relator dos autos de admissão número 18.1576/14, para análise e eventual afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade na participação do certame e posterior nomeação dos servidores admitidos, uma vez que foram os mesmos que antes prestavam serviços terceirizados. Do exame dos autos, observa-se que a única restrição remanescente é a contrariedade ao prejudicado número 6 em face da contratação aparentemente sem procedimento licitatório de empresa prestadora de serviços contábeis. No entanto, há farta jurisprudência dessa Corte no sentido que se revelar tal situação em face da dificuldade encontrada pelos entes municipais em se adequar
ao citado prejulgado. E no caso em tela, a reforçar nosso entendimento, no exercício seguinte, houve a realização de concurso público no qual foi preenchido o cargo, regularizando a situação, razão pela qual entendo que este item não deve ser considerado como uma irregularidade a macular as contas. Também não entendo razoável a sugestão do Parquê de Contas para a devolução dos valores dos montantes que superaram o vencimento do cargo efetivo, uma vez que os serviços foram realizados e os valores pagos foram os contratualmente estabelecidos, e sua devolução poderia caracterizar enriquecimento sem causa da administração. Assim, voto pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Câmara Municipal de Diamante do Sul, relativa ao exercício 12, em face da não observância do prejulgado número 6, na contratação de serviços contábeis, acatando o opinativo do Parquê para que seja dada ciência desta decisão ao relator dos autos de admissão, número 18.15.76.14, para análise e eventual afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade na participação do certame e posterior nomeação dos servidores admitidos, uma vez que foram os mesmos que antes prestavam serviços terceirizados. Por fim, determino que a Câmara Municipal proceda à juntada da documentação comprobatória da realização de licitação para a terceirização dos serviços contábeis e jurídicos, sob pena de instauração de tomada de contas extraordinária para a averiguação do fato. É o relatório e voto. Está em discussão. Voto de Vossa Excelência. Apenas uma dúvida, conselheiro Durval. A diligência para a juntada da documentação seria referente à contratação deste contador e do advogado, do assessor jurídico, que está sendo justamente objeto de ressalva, ou seria uma outra contratação? Para a realização de licitação que resultou na terceirização dos serviços contábeis. Eu consulto Vossa Excelência, porque se nós estamos ressalvando justamente a ausência de processo licitatório, eu me pergunto se efetivamente haveria necessidade da abertura dessa tomada de contas para apuração de uma eventual irregularidade, uma vez que isso foi ressalvado. Então, eu faria uma sugestão a Vossa Excelência, talvez, de excluir essa diligência, porque me parece que nós estamos ressalvando aqui a ausência, excepcionalmente, como muito bem fundamentou Vossa Excelência, a ausência de licitação, até pelo fato de ter sido feito o concurso no exercício seguinte, e também porque a discrepância de valores não é assim tão vultuosa quanto ao da remuneração dos servidores. Então, eu consulto se Vossa Excelência, excepcionalmente, aceitaria uma sugestão de retirar essa diligência. Sugestão aceita, não há óbice alguma, acolho a proposta de Vossa Excelência. Eu agradeço. Então, aprovado o voto do relator com a exclusão da diligência mencionada. Vossa Excelência continua com a palavra. Processo número 28.06.12.14, tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Vitorino, relativo ao exercício financeiro de 13. A Diretoria de Contas Municipais, após detida análise dos autos, opinou pela regularidade das contas, assim como o Ministério Público. Faço o exposto, compartilho as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 45.370.13, trata os autos de prestação de contas do município de Bom Sucesso do Sul, relativas ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concluíram pela irregularidade das contas por subsistirem as seguintes irregularidades. 1. Déficit financeiro frente às disponibilidades. 2. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3. Pelo resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 7,96%. Preliminarmente, não há como se negar a ocorrência de déficit no resultado financeiro das fontes livres. De forma pontual, a Diretoria de Contas Municipais aponta a evolução do resultado desde 2009 até culminar em percentual negativo no exercício de 2012, na ordem de 9,41%. Ademais, os reflexos da desoneração do IPI pelo governo federal, consoante o valor informado pela DCM, de R$ 156.104,83, ainda que impactasse no montante final do passivo descoberto, não traria o percentual ao limite aceito por essa Corte de 5%, o qual ficou, como disse antes, em 7,96%.
Igual sorte assiste ao item relativo ao déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades, na medida em que a municipalidade vincula a ocorrência do déficit financeiro ao resultado deficitário das fontes não vinculadas, erigindo aqui os mesmos argumentos lá expedidos, os quais foram oportunamente rechaçados. No concernente ao exercício do cargo de contador, em desacordo com o pré-julgado número 6, em razão do mesmo ser cargo em comissão, entendo que tal lacuna não se prestaria a fundamentar a irregularidade das contas, posto que a municipalidade tomou providências para a regularização da situação, procedendo à realização de concurso público para o cargo de contador, tendo no ano de 2013 sido admitido o profissional em consonância com o prescrito com a orientação jurisprudencial dessa Corte. Diante do exposto, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto para emitir parecer prévio pela irregularidade das contas, aplicando ao gestor responsável a multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade, como disse, das contas. Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 5º, inciso 3, parágrafo 1º da Lei 10.028 de 2000, em função dos precedentes dessa Casa, que tem entendido que a mesma representa excesso de rigor em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado, voto Vossa Excelência. Processo número 1695-13/13, trata os autos de prestação de contas do município de Mandaguaçu relativo ao exercício de 12. A DCM, em derradeira análise, verificou que o município obteve êxito em sua defesa, sanando integralmente as irregularidades apontadas nas instruções anteriores, opinando assim pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico e, nesse sentido, eu voto do relator pela regularidade das contas. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 185098/13, tratam-se os presentes autos de prestação de contas do município de Foz do Jordão relativo ao exercício de 12. Após a análise do contraditório, a Diretoria de Contas Municipais manteve seu opinativo pela desaprovação das contas, pois verificou que não restaram sanadas 3 irregularidades. O Ministério Público não se opôs à proposta de irregularidade das contas. Em relação às impropriedades constatadas pela unidade técnica e corroboradas pelo órgão ministerial, cumpre analisar pontualmente os fundamentos que culminaram na restrição das contas, a saber, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Apesar do vertido pela unidade técnica, tal item não se reveste de robustez necessária a ocasionar restrição das contas em razão da inexpressividade do percentual de 1,21%, o qual não chega a comprometer a execução orçamentária do exercício seguinte, autorizando a conversão em ressalva, consoante a remansosa jurisprudência dessa Corte. Obrigações financeiras frente a disponibilidades deve ser verificado fonte de critério, artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O município apresenta, no encerramento do exercício de 12, obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade, infringindo assim a norma do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Observo que, embora o município tenha efetivamente sofrido com a desoneração do IPI, do Fundo de Participação dos Municípios, no valor de R$ 156.104,80, a mesma não tem o condão de regularizar a presente restrição. Eis que a municipalidade apresentou disponibilidade líquida negativa de R$ 550.535,36, conforme demonstrado competentemente pela unidade técnica. Falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. Conselheiro Durval, me permite uma parte? Pois não? Pelo encaminhamento que Vossa Excelência está dando ao seu relato, o final seria uma desaprovação nesse processo. Está caminhando para isso. Então, por questão de tempo, eu preciso analisar um pouco esse processo, eu peço vistas. Vista concedida ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Processo número 19.2230/13, também vou solicitar a retirada de pauta para a nova instrução, tendo em vista que foram juntados novos documentos. Retirado de pauta na forma regimental. Processo número 19.2930/13. Esse processo foi reincluído, ele já foi concedido vista ao nobre conselheiro substituto, Dr. Sérgio, também ao seu conselheiro substituto, Dr. Cláudio Canho. Trata os autos de prestação de contas do município de Pato Branco, relativa ao exercício de 12.
Terminada a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais recomendou a irregularidade das contas e a aplicação de multa em razão de 5 impropriedades não saneadas. O Ministério Público corroborou integralmente com o opinativo técnico. Em relação às impropriedades explicitadas na instrução, passo a analisá-las individualmente. 1. Relativamente à alegada afronta ao prejulgado número 6, quanto ao exercício do cargo de contador, nota-se que a situação vivenciada pelo município se revestiu de caráter excepcional e transitório, devidamente justificado, já que a contadora efetiva pediu exoneração em 30/11/12, fazendo com que o secretário de Finanças, ao qual a diretoria de contabilidade estava vinculada, ficasse como responsável contábil, o que se deu em caráter interino, e tão somente pelo período de 1º a 28 de dezembro de 12, sendo a situação resolvida com a realização de concurso público e nomeação de servidora. 2. Quanto à indicação de impropriedade no relatório de controle interno, atinentes à gestão de contratos, gestão de estoques e gestão financeira, o próprio relatório as erige como ressalva, não havendo como fundamentar a irregularidade das contas. 3. A unidade técnica ainda apontou como fundamento para a irregularidade das contas a resolução do Conselho Municipal de Saúde, que reprovou as contas em razão de supostas irregularidades. Em que pesem as irregularidades aventadas, as mesmas não se revestem de robustez necessária a atrair a irregularidade das contas, posto que colocadas de forma genérica, sem indicação precisa das supostas ilegalidades, conforme constou detalhadamente na minha proposta de voto. E o item 4, não é? Apesar do acima expedido, os autos encontram óbice a regularidade das contas em face da infringência à regra legal expressa, que impede a realização de gastos com publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral. A instrução 1008 de 14 da Diretoria de Contas Municipais explicita a existência de gastos em julho, agosto e setembro, nos valores de R$ 7.325, R$ 18.950,52 e R$ 10.288,13, respectivamente. E quinto, né, no tocante ao déficit das obrigações financeiras, esse de R$ 8.727.311,29, o município esclareceu que mais da metade, R$ 12.770.714,77, do total de contas a pagar, em um valor total de R$ 21.686.466,59, refere-se a valores não liquidados e oriundos de convênios, o que tornaria superavitária a conta. No entanto, a unidade técnica, após consulta à base de dados do SIM-AM, constatou que parte do montante empenhado ainda não havia passado pelo processo de liquidação, o que, regra geral, possibilitaria o cancelamento. Todavia, tal procedimento não foi adotado pela entidade, que nem mesmo comprovou a situação da execução dos convênios, nem se houve recebimento em 2013 ou em data posterior. Isso significa que os valores a receber dos convênios não poderão ser deduzidos do passivo financeiro, continuando, portanto, o referido déficit. Destarte, acompanho parcialmente a instrução e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão da realização de despesa nos 3 meses anteriores ao pleito e do déficit verificado das obrigações financeiras, frente às disponibilidades, aplicando a multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º, em razão da irregularidade das contas. É o relatório e voto, senhor presidente. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 19.6120/13. Eu também vou solicitar a retirada de pauta em função da juntada de novos documentos e, posteriormente, teremos que instruí-lo novamente. Retirada de pauta conforme a solicitação de Vossa Excelência. Senhor presidente, minha pauta está concluída. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais. Eu que agradeço a Vossa Excelência, ao mesmo tempo que eu cumprimento pela extensa pauta e pelos bem fundamentados votos lançados nos processos da pauta. Dando continuidade, concedo a palavra ao ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta.
Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, bem-vinda, doutora Mauritânia, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 167-36908, que trata da prestação de contas do senhor Idelfonso Teles Neto, presidente da Câmara Municipal de Paraíso do Norte, em 2007. Inicialmente houve um acordo em que foi fixado o prazo para que houvesse recolhimento de valores recebidos a maior pelos senhores vereadores. Houve interposição de recurso contra essa decisão, mas ao final das contas os recursos correspondentes ao excesso foram recolhidos. Havia ainda um aspecto relativo à nomeação do responsável pelo sistema de controle interno, que o exercício de 2007 está sendo considerado como falha formal e razão de ressalva, e eu estou acompanhando as manifestações pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação. Aprovado. Processo 125.08209, prestação de contas do senhor Oldacir Souza de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Santa Lúcia, no exercício de 2008. Após a apresentação de justificativas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestaram-se uniformemente no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares em razão das seguintes falhas: divergência entre baixas de consignação do imposto de renda retido na fonte dos valores contabilizados na Câmara e daqueles contabilizados pelo Poder Executivo, remuneração maior dos agentes políticos, despesas da Câmara acima do limite legal e falta de retenção de imposto de renda na fonte dos agentes políticos. Com relação às divergências apontadas, verifico que a questão do imposto de renda, os valores divergentes são de apenas R$ 449,58, o que eu considero que pode ser considerado como ressalva. Quanto às despesas da Câmara, acima do limite legal, a receita tributária em 2007 foi de R$ 5.646.076, considerando todos os limites, em razão da população, da receita, etc., o valor máximo que poderia ser realizado foi superado. Esse valor máximo seria de R$ 451.686,08 e foi superado em R$ 4.025,69, o que corresponde a 0,07% da receita. E, por essa razão, estou também considerando esse item como ressalva. Também em relação à questão da retenção do imposto de renda, aqui há uma divergência entre o que deveria ser retido e o que foi informado no sistema SIM-AM. A diferença aqui também, o que deveria ser retido era de R$ 751,59, foi informado R$ 159,20, diferença de R$ 592,39, e eu também estou considerando como ressalva tudo isso em razão da pequena materialidade, relativamente pequena materialidade, porque são diferenças de lançamentos contábeis. Finalmente, em relação à remuneração maior dos agentes políticos, todos os vereadores, à exceção de 3, recolheram os valores recebidos a maior, exceto o senhor Nelson Valdomeri, o senhor Afonso Leandro dos Santos e o senhor Oldacir Souza de Moraes. Esse exatamente é presidente da Câmara. Embora os valores históricos não sejam significativos, os dos dois primeiros vereadores R$ 776,40 e o do presidente R$ 1.160,20, considerando que o processo se alongou todo esse tempo e que todos os outros recolheram seus valores e que esses foram citados e tiveram diversas oportunidades, eu estou então, e considerando que todos os vereadores foram citados, eu estou propondo a regularidade das contas desses vereadores que recolheram o débito e a irregularidade das contas do presidente da Câmara e ainda desses dois outros vereadores citados. A irregularidade das contas desses 3 vereadores, senhores Oldacir Souza de Moraes, presidente da Câmara, dos senhores Nelson Valdomeri e Afonso Leandro dos Santos, que eram vereadores, e a regularidade dos demais vereadores e a condenação desses vereadores com contas irregulares, a devolução dos recursos percebidos a maior com as devidas atualizações. Em discussão, com a palavra o doutor Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, me parece que a proposta de voto do senhor relator é pela irregularidade da conta da Câmara, levando inclusive em consideração
que o ordenador da despesa é um dos que não recolheram, né? E com a determinação de que os 3 que não fizeram o devido recolhimento sejam apenados com os valores devidamente, né? Então é irregularidade, simplesmente. Com relação àqueles que recolheram, eles estão quites, não precisa nem... Me parece que o sentido que o ilustre relator deu é justamente de quitação dos que recolheram os valores devidos, né? Apenas lembrando que a responsabilidade do presidente é solidária com relação ao recolhimento dos demais vereadores, né? Conforme um prejulgado nosso. Não sei se Vossa Excelência consigna essa solidariedade no seu voto. Eu tenho, nesses casos em que... aqui é o seguinte, a tramitação, em princípio, o responsável pelas contas é só o presidente da Câmara. A partir do momento em que todos são citados, nós teremos 2 formas de conduzir. Ou converter em tomada de conta especial em relação aos demais vereadores, o que eu acho que feriria a celeridade processual, a economia processual, ou, neste mesmo processo de contas, trazer todos os vereadores e, a partir daí, todos eles passam a ser responsáveis, vão ter contas julgadas pelo tribunal. Então, e inclusive com as consequências, porque a partir do momento em que esses que não recolheram foram citados, estão sendo responsabilizados, para que não seja necessária a instauração de uma tomada de contas extraordinária, em que certamente eles teriam as contas julgadas, então, neste mesmo processo, eles vão ter contas julgadas. E, no caso, considerados as contas irregulares e... tem, portanto, contas julgadas irregulares, e isso tem consequências jurídicas, evidentemente. A principal delas é a inelegibilidade. E condenados. Em relação à solidariedade, eu tenho, nesses casos, e isso provavelmente ficou definido naquele acórdão anterior em que foi fixado o prazo para recolherem, nesses casos em que é feita a citação de todos eles, como cada um deles é responsável, eu tenho entendido que cada um fica responsável pela sua diferença, né? Nestes casos em que todos foram citados, cada um pelos seus valores, ainda que o ordenador seja o presidente, mas entendendo como se trata de um órgão colegiado, todos aprovaram a fixação de subsídios, cada um recebeu. Então, eu tenho entendido que seria, ainda que possa existir o prejulgado, mas nesses casos em que cada um foi citado, eu penso que é um pouco diferente, eu tenho entendido como mais justo a responsabilização individual e não solidária. Ainda em discussão a matéria, apenas a título de debate, na verdade, eu, nesse ponto, doutor Sérgio, tenho uma opinião divergente. Eu entendo que o que foi assentado naquele prejulgado, e nesse ponto não há distinção se há ou não citação dos outros vereadores, é que a responsabilidade do presidente da Câmara como gestor é sim solidária pelo recolhimento dos demais membros, tanto que aquele acórdão na parte dispositiva é expresso ao dizer que os chefes de poder somente se desincumbem da sua responsabilidade quando todos tiverem recolhido. Então eu faria uma proposta alternativa a Vossa Excelência, que, no mérito, estamos de acordo com a irregularidade, com os fundamentos que Vossa Excelência bem colocou, apenas na parte condenatória, a minha proposta seria da condenação do gestor à integralidade dos valores, e solidariamente cada um dos vereadores que deixaram de fazer os recolhimentos, aqueles respectivos valores que foram beneficiados. Me parece que é uma proposta ligeiramente divergente dada de Vossa Excelência, que no meu entender atende ao nosso prejulgado. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Nós já debatemos sobre isso algumas vezes, realmente eu tenho essa pequena divergência, eu tenho a impressão que em alguns casos outros conselheiros também entenderam que seria talvez mais justo, no caso aqui, a materialidade talvez não seja tão relevante, mas na tese, por exemplo, se cada um tivesse recebido R$10.000 a mais e ninguém tivesse recolhido, né, em tese poderia ser executado o presidente, sendo 9 vereadores, suponhamos, por R$100.000, né, e eu pelo menos entendi que uma vez identificado o valor que cada um recebeu a mais e citado cada um para recolher o seu, eu entendo mais justo, ainda que possa haver esse pré-julgado, e eu não sei exatamente se não poderia ser interpretado dessa forma que eu estou dizendo. Se Vossa Excelência me permite um ligeiro à parte, na verdade o pré-julgado, para estabelecer a responsabilidade dos vereadores, parte da premissa de que houve a citação deles. Então, em todos os casos que o pré-julgado fala em condenação, ele presume
a citação de todos eles, senão, evidentemente, não poderia haver a condenação de cada um dos vereadores. Então, no meu entender, a solidariedade, ela é, sim, um imperativo do nosso pré-julgado. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu entendo as ponderações de Vossa Excelência, mas também já refleti sobre isso, e aí entra a questão da equidade e da justiça. Eu entendi que, nesses casos, seria mais justo não sobrecarregar o gestor, levando em conta um dos aspectos que me parece muito razoável, é a colegialidade. A partir do momento que todos eles votam a resolução que fixa o subsídio, né? É verdade. A votação é no exercício anterior. É verdade, perfeitamente. Mas considerando, digamos, também o aspecto da colegialidade e digamos assim, que são colegas entre si, eu entendo que eles poderiam sim dividir a responsabilidade e cada um responder pelo seu débito individualizado. Mas, se o colegiado entender diferente, e para não haver definição de um novo relator do acórdão, eu posso, se for a maioria, se for o que entendeu o colegiado, eu posso ressalvar a minha posição pessoal e, diante do entendimento do colegiado, se for esse, eu ressalvo, então, a minha posição pessoal, mas redijo o acórdão com a condenação solidária. Eu vou colocar, então, em votação. Doutor Sérgio, o relator tem a proposta da condenação individual de cada um dos vereadores, inclusive do presidente. Eu apresentei uma proposta divergente que, baseado no nosso pré-julgado, pressupõe a solidariedade do gestor e a condenação individual de cada um dos vereadores. Consulto o conselheiro Artagão, como vota? Acompanha a divergência. Conselheiro Durval Amaral? Também vou acompanhar a divergência. Então, por 3-0, me parece que foi vencida a proposta dos relatores, ficando, desde já, Vossa Excelência encarregado da redação do acordo, com a ressalva do posicionamento pessoal. Eu agradeço. Vossa Excelência continua com a palavra. Passando. Em seguida, senhor presidente, eu tenho alguns processos que se encontram em vistas, também processos que me foram devolvidos na sessão de hoje. Eu solicito que permaneçam assim. E passo, então, ao processo 132-97610, que trata da admissão de pessoal, admissão complementar de pessoal para o cargo de professor, realizada por meio de teste seletivo disciplinado pelo edital 1 de 2009 do município de Céu Azul. Foram admitidas 4 professoras. Aliás, complementar para o cargo de professor, 4 professoras. A senhora professora... Estão aqui arroladas. A Diretoria de Controle de Autos Pessoal apontou irregularidade relativa à ausência de documento exigido pelo artigo 6º, inciso 2º da Instituição Normativa 4410, que é a relação com o nome dos admitidos. Esclarecimento em razão da necessidade de contratação temporária. Informações de alguns dados no sistema SINAP, o dado especificamente sobre o término do contrato, sobre o prazo de vigência do contrato. Após diligências, o município juntou os contratos de admissão, justificou a prática dos testes seletivos, afirmou que realizou concurso público em 2011, suprindo, então, aquela falha dessas contratações temporárias. Nesse concurso foram nomeados 83 professores, porém, devido à demora no cumprimento de fase do certame, voltou a contratar professores para o teste seletivo. A unidade técnica, a peça 24, optou pelo registro das admissões, mas com aplicação da multa prevista no 87.4, a linha B, e da multa do 87.3F, ambos da nossa lei complementar, lei orgânica do tribunal, em razão da contratação temporária. Também propugnou pela determinação ao atual gestor para efetuar a inclusão no sistema SINAP das datas de fim de contrato. Continuo aqui alguns detalhes, mas eu estou... no mérito, acompanhando a legalidade de registro. Estou propondo recomendações ao município para que inclua os dados eventualmente faltantes ainda no SINAP. Estou deixando de acolher a proposta de multa, porque, em razão, o teste seletivo nós temos relevado em vários casos sem sequer cogitar em multa, né? Então, estou fazendo apenas recomendações e, no mérito, acompanhando pela legalidade de registro. Em discussão, votação. Aprovado. Processo 54542-110, admissão no cargo de educador social das senhoras Daiane dos Santos Cavalcante, Fabiola Claro da Silva e Maria Holanda de Souza Monteiro, aprovados em teste seletivo disciplinado pelo edital 50/2010 do município de Sarandi. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal
manifesta-se pela negativa de registro, uma vez que não considera que a situação se amolda à necessidade de contratação temporária. O Ministério Público corrobora. O município, a peça 34, informa que o teste seletivo foi, entre aspas, encerrado e que criou o cargo de provimento efetivo de orientador social. Também aduz que realizou concurso público para admissão de servidores, conforme documentos que junta. Novamente, é uma questão de contratação temporária, eu estou seguindo os precedentes e considerando também que a situação foi já regularizada pela legalidade de registro sem maiores consequências. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, os demais estão ou com vista ou adiado ou foi-me devolvido hoje, eu solicito que fiquem adiados. Apenas eu consulto, Vossa Excelência, é um processo de prestação de contas de transferência, o 66269613. É um processo da Fundação Araucária, em que as instruções são pela regularidade com recomendação. Na minha pauta está na página 50. Pergunto se Vossa Excelência pretende mantê-lo adiado. Aliás, mantê-lo não, se Vossa Excelência solicita o adiamento. Se puder solicitar, eu solicito, porque não estou adiado, então, na forma regimental. Eu peço desculpas porque não estou localizando, solicito adiamento. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a relatar. Essa presidência agradece a participação de Vossa Excelência. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta, iniciando com a certidão liberatória, que eu solicitei inclusão em pauta, 111.46.14.14, do município de Lobato, pedido do senhor Fábio Chicaroli. A DCM apresenta atraso nos módulos do SIM-AM dos mês 4 ao mês 8 de 2014, motivo pelo qual opina pelo indeferimento. Diretoria de Análise de Transferências, Diretoria de Execuções e Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinam pelo deferimento. Ministério Público de Contas pelo indeferimento. A matéria já foi bastante discutida nesta Câmara e no próprio Tribunal Pleno. Entende-se que o fato de ter sido concluída a alimentação do sistema em 2013, por hora, habilita o município à certidão liberatória, como é o caso aqui dos presentes autos, em que o atraso se verifica apenas a partir do mês 4 de 2014, motivo pelo qual, acompanhando os precedentes, o meu voto é pelo deferimento do pedido, com validade da certidão até o dia 10 de março deste ano. Em discussão, votação, aprovado. Passando agora aos processos da pauta, eu tenho diversos casos de prestações, são 5 casos de prestações de contas de transferências voluntárias, em que as instruções também são uniformes pela regularidade com recomendação. São os processos 76, 82, 39, 13, 16, 32, 50, 14, 25, 95, 24, 14, 38, 44, 18, 14, 95, 83, 41, 14. Todos eles acompanhando a instrução e parecer pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Passo agora ao ato de inativação, 65, 49, 50, 13, do Instituto de Previdência e Servidores do município de Curitiba, aposentadoria do servidor Adão Moreira da Silva. Todas as manifestações são pela legalidade e registro do ato, apenas há a proposta do Ministério Público de aplicação de multa em virtude do atraso no envio da documentação. Entendo que essa matéria também vem sendo tratada pelo Tribunal de forma praticamente uniforme, com a conversão da multa numa recomendação. E essa é a proposta pelo registro, sem aplicação de multa, com recomendação de observância dos prazos deste Tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Passo agora ao processo de admissão de pessoal, 29.145.12, do município de Ourizona. É um teste seletivo, feito para o provimento de empregos públicos de dentista e auxiliar de consultório dentário por prazo determinado, visando atendimento do programa Saúde Bucal. Foram apontados diversos questionamentos pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Após o contraditório, parte deles a diretoria entendeu sanados, entretanto, manteve seu opinativo pela negativa de registro. O Ministério Público acompanha integralmente a unidade técnica. Eu, senhores conselheiros, no meu voto, eu entendo que trata-se de um teste seletivo
de prazo para contratação por prazo determinado, que inclusive já teve seu prazo de vigência dos respectivos contratos esgotados. Eu entendo que as irregularidades apontadas podem ser objeto de uma recomendação, não necessariamente da negativa de registro. São elas, inicialmente, a fixação do critério da licitação apenas no menor preço e não preço e técnica. Eu entendo que a míngua de alguma deficiência com relação à prestação dos serviços, isso pode ser convertido em recomendação. Ainda, a ausência de legislação específica, na verdade, o município genericamente dispõe a lei municipal que considera como de excepcional interesse público as admissões que visam a promover campanha de saúde pública. A diretoria entende que haveria uma irregularidade, que deve haver uma complementação dessa legislação, matéria que eu também entendo possa ser objeto de recomendação. Ainda a observação com relação a ter havido a contratação pelo regime CLTista, isso também já foi objeto de diversos apontamentos desta Corte, todos como recomendação, que ao invés do regime CLTista seja adotado o regime diferenciado, observando-se assim a decisão do Supremo Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade 2135. Ainda houve a extrapolação do prazo de vigência do contrato, fato esse que eu entendo também não interfira no registro da admissão. A exiguidade do prazo de inscrição de 12 dias, me parece também que isso não trouxe maior prejuízo ao efetivo sucesso do certame. Ainda a ausência de inscrição, da possibilidade de inscrição via internet, que também tem sido objeto de recomendação por esta Câmara, justificativa da entidade de que não havia à época a tecnologia necessária para essa inscrição pela via eletrônica. Ainda exiguidade de prazo de recurso, que também tem sido sucessivamente objeto de ressalva, de recomendação, aliás, desta Corte. E ainda um ponto que me parece mais grave, que é a ausência de comprovação da composição e da qualificação técnica da banca responsável pelo concurso. Esse sim me parece um ponto bastante grave, que ainda que não macule as contas, ou melhor, a admissão de pessoal, me parece que pode ser objeto de uma multa, haja visto que isso impediu efetivamente o adequado exercício da atividade fiscalizatória desta Corte. Então, resumindo, o meu voto é pelo registro das admissões, encaminhamento de todas as recomendações apontadas ao prefeito municipal e a aplicação da multa do artigo 87, inciso 3, linha F, da nossa lei complementar, em razão de não ter sido apresentada a documentação relativa à qualificação técnica da empresa contratada e a relação dos examinadores com a respectiva formação acadêmica profissional. Em discussão, o voto? Votação? Aprovado. A seguir, eu tenho uma prestação de contas anual, número 24258911, da Companhia de Desenvolvimento de Campo Largo, exercício de 2010, responsabilidade do seu diretor-presidente, senhor Emídio Pianaro Júnior. As manifestações da DCM do Ministério Público são pela regularidade com ressalva. A ressalva diz respeito à inobservância do pré-julgado número 6 com referência à contratação de um contador. Entretanto, a empresa encontrava-se já em fase de extinção, motivo pelo qual me parece que a ressalva, na melhor das hipóteses, é o que pode ser apontado. Então, acompanhando as instruções uniformes, o voto é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão? Votação? Aprovado. Encerrada a minha pauta, deixo a palavra aberta para quem dela quiser fazer uso. Não havendo mais quem dela queira fazer, convoco para o dia 3 de março de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 6ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levante-se a sessão.